Fang acredita que as máscaras Nguil servem para proteger contra os maus espíritos. As máscaras são a vida da nossa cultura gabonesa. As máscaras são as profundezas nas nossas almas. Aqui no Malawi, a tradição das máscaras continua no Gule Wankulo. Quando você está usando aquela máscara, você não é mais um ser humano, você é um espírito. Na Suazilândia, artesanato feito de vidro reciclado. Quando você vê os animais, quando você é um artista, tem que fixá-los na mente para saber exatamente como eles são. Isso te ajuda quando você está fazendo esculturas ou velas. Você tem que saber exatamente como é o animal. Máscaras, objetos de decoração, peças únicas que não se confundem com nenhuma outra. Mesmo que tenham sido feitas no mesmo dia e pela mesma pessoa. O artesanato africano é rico em referências étnicas, religiosas e culturais. Os artesãos imprimem em cada peça que produzem um pouco de suas crenças e tradições. Por detrás de cada símbolo se escondem séculos de história. O artesanato africano é o tema deste programa. O Nova África está começando agora. Hoje nós estamos aqui no Gabão para conhecer a tradição das máscaras Nguil. Máscaras como essas fazem parte de uma longa tradição de várias etnias africanas. Essas, pintadas em branco com detalhes em preto, eram usadas em cerimônias de iniciação de jovens e em funerais. As máscaras eram quase sempre utilizadas em rituais mágicos para curar doenças físicas e mentais. As máscaras são a vida da nossa cultura gabanesa. As máscaras são as profundezas nas nossas almas. As máscaras são a tradução das nossas culturas. As máscaras são também a dança, os ritmos, todos os rituais da vida. A máscara, para nós, não é um objeto, é uma coisa sagrada. Ce n'est pas un objet, c'est quelque chose de sacré. Hoje, máscaras Fang original são peças de museus na Europa e nos Estados Unidos. Valem milhões de dólares. Na África, máscaras como as Fang ainda são produzidas de forma artesanal em países como o Gabão. Aqui, oficinas como essas se transformam em um ateliê aberto, onde se pode acompanhar um pouco de como a madeira bruta se transformam em peças que inspiram até Pablo Picasso. Eu digo que essa geometria é extraordinariamente sofisticada. Eu não sei onde podemos achar isso em outro lugar. É muito poderoso na tradição, na beleza das máscaras. Existe um equilíbrio nas formas, no gestual, no nível do olhar. Esses traços nos olhos, que são muito profundos interiormente e que ao mesmo tempo transmitem uma extrema violência. O facão, um pedaço de tronco e as mãos. É o que basta. Golpes vigorosos vão desbastando a madeira e dando as primeiras formas ao objeto. Sob o olhar atento do artista, o formão vai aos poucos revelando sob os veios da madeira uma nova máscara. Bateke peut faire le masque quota. En commercial. Oui, en commercialisé. Ok, que c'est pas un lieu approprié, não, mais não. vous le faites en commercial. En commercial, oui. Ah, ok. Ele estava explicando que esse espaço aqui é o ateliê deles, o espaço de trabalho, que não é o tradicional espaço para fazer uma verdadeira máscara Nguil.
fazia-se nas florestas, onde se transmitia toda a espiritualidade, se adquiria as forças espirituais e místicas. Hoje eles fazem nesse espaço porque é comercial, para as vendas. Então não tem ao redor todo o ritual. Mesmo longe da floresta, as máscaras carregam uma história. Os traços que inspiraram o cubismo são cheios de força e mistério. Diziam que elas só podiam ser colocadas por iniciados na cultura ancestral dos Fang. Tá bem. Epá, eu vou tentar botar, mas dizem que só os iniciados é que podem. Mas se eu morrer, a equipe fica sem apresentadora. As máscaras são até hoje inspiração para artistas do Gabão. Da música às artes plásticas, as máscaras e a etnia Fang exercem sua influência sobre a cultura gabonesa. Isso se chama lonku. É um mensageiro. Ele é usado quando você quer passar uma mensagem à aldeia. Tocamos quando acontece uma morte, um nascimento ou um acontecimento importante na aldeia. É uma simbologia e é preciso respeitá-lo porque esse instrumento diz coisas. Cada vez que as máscaras são usadas nos nossos rituais, sejam em danças ou em rituais sagrados, a música acompanha tudo. Dizem que a música geralmente acalma as pessoas, mas nesse caso em especial, ela ajuda as pessoas a se elevarem para terem um contato com o mundo espiritual. Tout à l'heure, je vous ai joué, par exemple, de la harpe sacrée. Eu toquei a harpa sagrada, que é da etnia Fang. A etnia Fang, na sua maneira de se relacionar com o divino, utiliza essa canção. Eu toquei o tantum de Mongogo, que é um ritmo Xangô. Essa música ajuda o homem a ter contato com sua força interior. É uma música espiritual que desenvolve as faculdades espirituais do homem. Tudo isso faz parte da grande filosofia dos Fang. A etnia Fang só sobrevive hoje pelas mãos de artistas e artesãos. A cultura se perdeu. As máscaras penduradas em museus ou reproduzidas nos mercados de Libreville são apenas a lembrança de uma época. Toda a nova geração queria parecer como os brancos. Mas quando você faz isso, você privilegia o francês e é a sua língua que morre. Algumas máscaras foram demonizadas na época da colonização por missionários e colonos. Eles pegaram tudo que tínhamos e levaram embora, e nós ficamos sem nada. Essas máscaras, como o Niguio e o Bieri, tornavam a África próspera. Para os Fang, são as máscaras que nos tornavam prósperos. Quando esses objetos saíram daqui, nós nos tornamos pobres. Um ancião me disse uma vez que o motivo pelo qual a África não tem nada hoje é por causa disso, porque essas coisas nos tornavam ricos. A 1.500 quilômetros da Suazilândia, no Malawi, vamos encontrar o artesanato de uma etnia que corre o risco de se perder após resistir a anos de domínio colonial. Máscaras de todos os tipos, representações fortes de personagens ancestrais e da atualidade. Às vezes lembram monstros, em outros momentos ganham humanidade. As máscaras Nial do Malawi são parte de uma cultura e de uma tradição que, segundo alguns especialistas, podem ter séculos de história.
uma manifestação cultural considerada obra-prima do patrimônio oral e imaterial da humanidade pela Unesco. Dança, música e segredos fazem parte desse ritual que tem um papel importante na vida do povo Chewa. As máscaras são o produto das crenças e da história de um grupo, os Chewa, que hoje se espalha pelo Malawi e pela Zâmbia. Apesar das fronteiras geográficas, eles mantêm uma unidade cultural, presente em manifestações como o Guli Wankulu, uma dança ritual que, ao mesmo tempo que conta um pouco da história do povo Chewa, ajuda também a compreender o seu presente. Guli Wankulu é um fenômeno muito complexo dos Chewa. Ele envolve toda a sua cultura, sua fé, o que eles acreditam em termos de valor. É um estilo de vida e é também uma porta para o mundo dos ancestrais. Quando você está usando aquela máscara, você não é mais um ser humano. Você é um espírito. Então as pessoas não vão te perguntar como está você quando você estiver com a máscara. Você não é mais um ser humano. É um personagem, o espírito. Cada personagem, cada máscara, pode representar desde uma figura da atualidade a um ancestral que faz parte da história de uma pequena aldeia ou de toda a comunidade Chewa. The ancestors have probably never met HIV. Os ancestrais provavelmente não conheceram HIV, mas na história antiga dos Chewa, houve ameaças de doenças sexualmente transmissíveis que vieram com os estrangeiros, e os Chewa agiram como um tipo de cerca, protegendo as pessoas, alertando-as para ficarem atentas, porque havia doenças perigosas lá fora. E hoje é assim que eles olham para a AIDS. As danças são apresentadas em cerimônias que atraem um enorme público para as aldeias. Os adultos acompanham com atenção e se divertem com as representações. As crianças observam todo esse universo mágico com curiosidade. Mas apenas os iniciados na cultura Guli Wankulu têm o direito de participar das representações. É que por detrás delas se esconde uma espécie de mundo secreto. A parte mais importante e que é bastante secreta é não permitir que ninguém saiba que você é um ser humano. É por isso que quando o Guli Wankulu está dançando, você vê que a poeira sobe. Isso é para cobrir as pegadas. Eles não querem que descubram que alguém pisou ali, porque as pessoas vão ver as pegadas de um ser humano. Para evitar isso, eles varrem o chão com os pés, para que você não veja as pegadas. Apenas os homens têm acesso aos segredos do Guli Wankulu. Aos 12 anos de idade, eles são iniciados e podem testemunhar os rituais secretos dos Chewa. O que acontece é que na cultura Chewa existe o que chamamos de significado duplo. Se você não é iniciado, não importa se você tem 50 ou 60 anos de idade, a comunidade te considera um bebê, porque você não quer entender o que a cultura está lhe dizendo. Então, assim que você é iniciado, significa que você vai para outro lado da cultura e você se torna um membro e você vai participar das danças, dos ensinamentos de comportamento moral para as novas gerações. As máscaras Niau e o Guli Wankulu são parte importante da cultura dos Chewa. Com suas tradições, eles representam parte de uma África que resiste ao abandono de sua história e de suas referências. O Guli Wankulu ajuda as pessoas a se manterem em sua cultura, a respeitar sua cultura e valores. Também ajuda a espalhar disciplina entre as pessoas, que passam a ter um bom comportamento em sociedade. Se existe um novo chefe sendo iniciado, eles também usam o Guli Wankulu para aconselhar a iniciar os novos chefes, para que eles saibam do que se trata a cultura de seu povo. Justin Malewezi Kimera
foi vice-presidente do Malawi entre 1994 e 2004. Justin é um Chewa e um dos conselheiros do rei dessa etnia. Nessa entrevista, ele nos conta um pouco mais dos mistérios, crenças e tradições que cercam o povo Chewa. We believe that God created everything in heaven. Cremos que Deus criou todo o céu, mas isso não aconteceu em muitos dias. Foi num flash. All animals, everything was created because we believe He's Almighty. Todos os animais, tudo foi criado de uma só vez, porque acreditamos que Ele é todo-poderoso. This earth was barren. Then one day, Então um dia Ele decidiu propor que a criação deveria existir na Terra. God O Himself próprio Deus came desceu com a sua criação em meio a trovões e chuva. and rain. And E ele He caiu landed em um lugar que chamamos de Kapititua. in Tiwa. O Gulyankulu não é uma religião, mas tem significado religioso. O Gulyankulu se liga a cada Chewa do sexo masculino. Quando você alcança os 12 anos de idade, você será apresentado aos segredos que terá que manter para toda a vida e não revelar a ninguém, incluindo a TV brasileira. Então, se você é Chewa, você sabe quais são as suas responsabilidades na comunidade. When you die, it is only the body that dies, Quando você morre, é só o corpo que se vai. O espírito sobrevive. and the spirit lives on. And that spirit of Seu you espírito is é específico para você. É como se fosse a sua sombra. Ele te diferencia. your shadow. It is distinctive. Quando nós morremos, o espírito deve cuidar de seu povo, dos que ainda estão vivos. You must take Chamamos care os of your mortos de mortos-vivos. the ones that are still living. Eles ainda estão por aí. Eles estão vivendo conosco. Eles se comunicam com a gente. Eles alertam você. Eles te ensinam de uma maneira especial. Warn you. They teach you in special ways.